Bom, existem dois tipos de pilotos, os que já ficaram sem freio e os que vão ficar. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para que não aconteça contigo o que aconteceu recentemente num track day lá em Interlagos. Bom, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu não conheço o piloto que estava no carro, mas é bem provável que o freio dele tenha baixado ali, né? E ele tenha passado reto, tão reto assim por causa de uma falta de freio. Com certeza não foi só por ter tentado frear dentro ou alguma coisa desse tipo. É interessante a gente ver que o carro que estava por fora foi muito ligado ali, ele teve aquele sentido aranha de ter visto o cara se aproximando sem freio e o carro branco acabou abrindo para não tomar uma panca na porta. Isso aconteceu até com o Valentino Rossi, que teve aquele lance lá na MotoGP, que ele dá uma abridinha praticamente no instinto ali, o que livrou ele de um grande acidente. Mas a verdade é o seguinte, pro cara que estava guiando o carro azul, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas normalmente, pra mim, 99,9% das vezes, sempre o freio avisa que vai dar cagada. Normalmente ele não vem numa fim de reta lá, tu pisa e tal, dá na lata. Ele já vem algumas curvas avisando. Ele começa a descer, ele começa a ficar mais borrachudo. Borrachudo talvez a melhor expressão para isso. Todo mundo entende o que é um freio borrachudo, aquele que começa a ficar mais mole, que começa a descer um pouquinho, que começa a deixar a freada um pouco mais longa. Então, nessa hora, precisa acender um sinal de alerta no piloto, principalmente se estiver andando com um carro de track day que algumas vezes não tem a preparação correta. Eu ouvi dizer que esse carro, inclusive, era um carro alugado, não sei se isso é verdade ou não, mas se sim, tem ainda um agravante que um carro alugado numa pista não tem seguro. Isso é importante a gente saber, inclusive quando a gente for levar o nosso carro, por exemplo, que está na nossa garagem para um track day, como eu falei recentemente, que é uma opção. É interessante então que primeiro a gente fique atento a essas dicas que o freio nos dá, que a gente dê uma volta de desaquecimento, uma volta para esfriar todo o sistema de freio antes da gente parar no box. Isso serve não só para um track day, mas para corridas de endurance, para qualquer tipo de corrida que a gente vem ali às vezes freando forte e quando vai parar no box não dá para parar com todo o sistema de freio fritando. Então é interessante que a gente dê essa volta devagar para que a gente pare no box com uma temperatura um pouco menos crítica. E é interessante que a gente, além de escutar o que o freio está nos dizendo, eu sei que às vezes o cara quer fechar a volta porque a volta é boa, mas além de escutar o que o freio nos diz, que a gente dê uma olhada nos nossos carros, principalmente quando a gente for levar um carro de rua para a pista, na parte de refrigeração de freios, dá para colocar às vezes alguns tubos levando o ar para pinça e disco ali, o que vai ajudar bastante. A gente pode também analisar qual líquido de freio tem no nosso sistema de freios ali. Existem líquidos de freio específicos para altas temperaturas, específicos para competição. Acaba tendo uma eficiência bem maior nessa parte e, em alguns casos, até mesmo redimensionar o sistema de freios é necessário, porque nessa parte a gente com certeza vai ter muito mais segurança, além também de ter uma melhor performance. Uma curva começa quando tu pisa pela primeira vez no freio, independente se tu já tá dobrando ou se tu ainda tá freando em linha reta. Ali tua curva começou, porque do jeito que tu coloca o pé no freio no começo, como tu aponta teu carro, com certeza vai fazer toda a diferença na hora que tu estiver saindo de uma curva. Então, para tu fazer uma boa curva, o começo, a base de tudo, é como tu entra nela, é como tu freia. Então, nessa parte, a gente tem que ter uma atenção redobrada.